Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo 1. Abra sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 19 ao verso de número 27. A palavra de Deus diz assim, amados: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Pai bendito, como é bom poder ler a Tua palavra juntamente com a Tua igreja, como é bom poder louvar o Teu nome, como já fizemos até aqui, como é precioso elevar a nossa voz com simplicidade e humildade aos pés de Cristo Jesus, tendo a certeza de que o Senhor ouve as nossas orações, tendo a certeza de que o Teu Espírito Santo sempre vai estar falando ao nosso coração, que este mesmo Espírito maravilhoso, que inspirou Tiago a escrever estas verdades, que este mesmo Espírito Santo que habita em nós, possa aplicar esta verdade no nosso coração. Que cada um de nós, ao voltarmos para casa, possamos voltar renovados, possamos voltar, ó Deus, desejosos, um desejo ardente, sede do Senhor, para continuarmos vivendo e praticando o que a Tua palavra nos ensina. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Queridos, queria pensar um pouquinho com os irmãos a respeito de um assunto. Para aqueles que estão vindo pela primeira vez, eu estou fazendo uma exposição da carta de Tiago, e eu quero pensar um pouquinho, juntamente com os irmãos, sobre as características daqueles que experimentaram um novo nascimento pela palavra de Deus. Isto é, as características, aquilo que caracteriza aquela pessoa que já experimentou o novo nascimento pela palavra de Deus, ou a conversão, né? Talvez alguns de vocês que aqui estão já usou a seguinte expressão: eu já me converti a Jesus Cristo, amém por isso. Só que não é você que se converte a Jesus Cristo, né? A gente se convencionou a dizer isso, mas, na verdade, é o Espírito Santo que nos converte. É o Espírito Santo, pela palavra de Deus, que quando nós a ouvimos a voz do bom pastor, e este Espírito maravilhoso, de alguma forma, ele trabalha no nosso coração. E ele começa a fazer esta regeneração. Começa a trazer nova vida, começa a trazer novos valores, começa a trazer tudo novo.
É aquilo que o apóstolo Paulo fala na carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, que todos aqui sabem muito bem. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, ou antigas, tudo se fez novo. Não podemos esquecer isso. Eu creio que você que está aqui já é uma pessoa que nasceu de novo. Se não nasceu de novo, a minha oração é para que o Espírito Santo te incomode de tal maneira que você não durma em paz, para que você receba Jesus Cristo. Características, queridos, daqueles que já experimentaram o novo nascimento pela palavra de Deus. Primeira característica, queridos, é ouvindo mais, falando menos. Interessante que o próprio texto de Tiago, ele começa no verso 19, falando exatamente isso. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Você já percebeu que Tiago aqui, ele muda um pouco do assunto que ele estava falando. Até o versículo de número 18, ele está falando sobre a aprovação, sobre tribulação, né? Como eu viver sábio na vida cristã quando eu passo por provações. Já compartilhamos um pouco a respeito disso. Agora, Tiago vai trazer para a minha vida e para a sua vida exatamente essa questão de eu aprender a ouvir mais e falar menos. A última instrução de Tiago, queridos, aos judeus cristãos, ou aos cristãos que estavam dispersos naquela época ou na sua época, por causa da perseguição da igreja, quanto ao procedimento correto debaixo de intensas provações. Do versículo 2, 3, 4, 5, ele vai falar sobre essa questão, ele já falou sobre isso, né? Agora, quando nós passamos pelo fogo das provas, geralmente nós não conseguimos tomar decisões e que, ao final, nós vamos ter atitudes complicadas, mas Deus, na sua justiça, Ele é justo, santo e perfeito. Nas provações que Ele mesmo permite eu passar e você passar, Ele traz coisas novas para a nossa vida. Uma outra coisa que eu quero destacar para cada um de nós aqui, essa questão de nós ouvirmos mais e falar menos. Primeiro, sabemos que fomos gerados pela palavra, a fim de manifestar a verdade de Deus, queridos. Significa que nós devemos estar prontos para ouvir a palavra de Deus, bem como todo o conselho e a admoestação que esta palavra traz para nós. A palavra de Deus. Eu creio que cada pessoa que aqui está, crê na pessoa de Jesus Cristo, com certeza. Uns mais, outros menos. Isto é, uns têm muita firmeza nisso. Outros, às vezes, vacilam um pouco devido às dificuldades, devido aos problemas da vida. Agora, nós devemos nos sujeitar ao ensino do Espírito Santo, queridos. O cristão, ele é instruído ainda a ser tardio para falar. Algo que nós temos dificuldade de ouvir e nós temos dificuldade de falar. Quando falamos demais. Agora, Tiago insiste em tratar do nosso modo de falar, queridos. Ele adverte-nos a ser cuidadosos em nossas conversas. A própria natureza nos ensina isso. Zenão, o pensador antigo, dizia, abre aspas, temos 2 ouvidos, mas apenas uma boca. Assim podemos escutar mais e falar menos. Você já viu esse ditado? Então, um dia que você falar esse ditado, foi esse fulano aqui que disse, esse pensador, viu? Não esqueça isso. Isso não está na Bíblia, viu?
Você não vai encontrar nenhum versículo na Bíblia com esse texto, porque alguns dizem assim, citam ditados, citam provérbios humanos, e acham alguns já falaram para mim, mas não está na Bíblia isso? Eu falei, não, pelo menos na Bíblia que eu leio, eu nunca li isso. Né? Agora, queridos, este pensador Zenão está certo, porque ele está vendo a natureza, como Deus criou o ser humano. Ele criou exatamente, temos 2 ouvidos, mas apenas uma boca. Assim podemos escutar mais e falar menos. Em tese, o que Tiago está dizendo é isso. Salomão teria concordado plenamente com Tiago, queridos. Este rei sábio, ele disse o seguinte, abre aspas, o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Esse texto está na Bíblia. Aonde? Lá em Provérbios, capítulo 13, versículo 13. Em outro versículo, Salomão diz assim, olha, no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Provérbios, capítulo 10, versículo 19. Quem fala demais, queridos, acaba caindo em pecado. Quando falamos demais e nós não aprendemos a ouvir, nós vamos entrar em dificuldades muito sérias. Davi, pai de Salomão, orou da seguinte forma, lá no Salmo 141, versículo 3. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Quem ora assim, um dos homens mais abençoados por Deus do Antigo Testamento. Isso é tão certo de que Paulo vai testemunhar isso. Vai dizer de que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Você pode até não concordar com isso, mas Davi foi o homem segundo o coração de Deus. E ele ora, põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Como eu e como você precisa de orar assim, meu querido irmão, minha querida irmã. Como precisamos. Como nós caímos no falar. Como nós falamos muitas coisas, às vezes, que de fato acabamos pecando, ofendendo as pessoas, ofendendo o próprio Deus. E tantas outras coisas mais que esse falar demais complica. 3 aplicações dentro disso, amados. A primeira delas, o que Tiago quer dizer é que devemos refletir primeiro e não falar de imediato. Você já teve a experiência de você estar tenso, você estar nervoso, ou mesmo bravo, na sua casa, e você falar o que você não devia? Não adianta dizer que você não teve, não, porque você já teve isso. Queridos, esse é o perigo. Esse é o perigo de nós exatamente não refletirmos primeiro antes de falarmos. Segunda aplicação para a nossa vida. É preciso saber, amados, a hora de falar e também o que falar. Uma terceira aplicação para a nossa vida. O que temos a dizer é verdadeiro? É oportuno? Edifica? Transmite graça aos que ouvem? Precisamos pensar sobre isso. Todas as vezes que você for criticar alguém, pensa nisso, querido. Pensa nisso. Pensa exatamente nessas questões. O que temos a dizer é verdadeiro, é oportuno, edifica, transmite graça aos que ouvem, traz crescimento. Se não traz, é melhor ficarmos calados.
porque é bíblico. Paulo vai dizer sobre isso nas suas cartas, a carta aos Efésios, ele vai falar sobre isso. Amados, o cristão deve ser tardio para se irar. Verso 9, parte B, diz isso. Quem se irrita com facilidade, amados, não produz a justiça que Deus espera de seus filhos. Se você está muito irado, com a raiva, e você disciplinar o seu filho, você vai estar pecando. Porque você vai estar jogando a sua raiva, a sua ira no seu filho ou na sua filha. Não estou dizendo aqui nem na disciplina de uma vara, mas a disciplina, às vezes, da palavra, que mais machuca muitas vezes do que você dar um soco no rosto de uma pessoa. Então, quando nós estamos irados, segundo as Escrituras, quando estamos irritados, preste bem atenção, queridos, eu e você, nós nunca vamos produzir a justiça de Deus. Deus é santo e nós somos pecadores. Estamos sujeitos a fazer coisas horríveis quando o nosso coração está machucado, irado com alguma coisa. Você que é casado, que é marido, você que é mulher, quantas vezes você já falou palavras duras para sua esposa? E você, esposa, já falou para o seu esposo numa hora de ira? Isso ajudou em quê? Espero que tenha ajudado numa coisa. Depois que a ira e a raiva passou. Minha querida, vem cá. Me perdoa. Eu não queria ter falado dessa forma. Eu não queria. Se você faz isso, você está cumprindo o que a palavra de Deus diz. Pedir perdão. Não é desculpa não, meu querido. Não é com essa história de desculpa não, é perdão mesmo. Sabe o que é perdão? Sabe o que significa perdão? Pensa aí, rapidinho. Não precisa ser teólogo para você entender o que significa perdão. Perdão, queridos, é você olhar para o seu irmão, para a sua irmã, na sua casa, para a sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos, e aquilo que foi de erro e que foi perdoado, eu olho para isso e isso não me faz mal mais, porque eu já fui perdoado. Isso não me prejudica mais. É o que Deus faz comigo e com você por intermédio de Jesus Cristo. Se Deus olhasse os erros que eu tenho, que você tem, os nossos pecados, nós estaríamos no inferno há muito tempo, querido. Mas tudo isso, segundo as próprias Escrituras, Ele aplicou em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por isso, quando Ele olha para você, que é crente em Cristo Jesus, que já nasceu de novo, quem é que Ele vê? O sangue de Cristo derramado em seu lugar. Então isso já não ofende mais a Deus, porque Jesus Cristo já o lavou, já o regenerou, já o purificou. Então, meu querido, quem perde a calma transmite uma impressão equivocada do cristianismo. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Sabe onde você lê isso? Provérbios capítulo 16, versículo 32. Quem fala isso foi um dos homens mais sábios que Deus levantou nesta terra, se chama Salomão. A maior demonstração, queridos, de força está no autodomínio e não no domínio sobre os outros. Domínio próprio é fruto do Espírito. Estamos conversando, procurando expor o quê? Características daqueles que experimentaram o novo nascimento pela palavra de Deus. E o domínio próprio é fruto do Espírito. Que Espírito? O Espírito Santo. Aquilo que Paulo fala em Gálatas capítulo 5. Que as obras da carne é isso, é isso, é isso, é isso. Depois ele vai falar que as obras do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio. É isso que nós precisamos pedir a Deus, para que este fruto de domínio próprio
precisa ser manifestado na minha vida, na minha relação com a igreja de Cristo Jesus. Em geral, queridos, a ira humana é desgovernada, destruidora e pecaminosa. É obra da carne e não opera a justiça de Deus. Há dois perigos, amados, com respeito à ira. Primeiro, a explosão da ira, ou seja, o temperamento indisciplinado. Segunda consequência, a implosão da ira, ou seja, o temperamento que fica lá dentro do coração da alma. Não é à toa que tem muita gente enfermo emocionalmente. Pessoas que entram em depressão. É porque a mágoa está tão profunda, aquela ira lá dentro, que não consegue jogar para fora. E quando joga para fora, vai estilhaço para todo quanto é lado, pessoas que não têm nada a ver com a história. Amados, uns atacam e quebram tudo à sua volta quando estão irados. Outros guardam a ira e levam-na para o seu interior. Mas essa fera enjaulada destrói tudo por dentro. A saúde, a paz, a comunicação com Deus e a comunicação e a comunhão com o próximo. Estamos falando para crentes em Jesus. Não estou compartilhando isso com pessoas que não têm nada a ver com Deus. É comigo e com você que a palavra de Deus está dizendo isso. Amados, nós precisamos aprender a lidar com os nossos sentimentos. O indivíduo temperamental provoca grandes transtornos na família, no trabalho, na igreja e na sociedade. Se lá no trabalho você é crente em Jesus Cristo, que eu creio que você é, também, e se você não tem domínio próprio, os seus colegas de trabalho querem ver outra pessoa menos você, reveja a fé que você tem em Jesus Cristo. Porque eu e você fomos chamados para ser luz do mundo e sal da terra. É o que Jesus Cristo nos ensina. Esse é o desafio para a minha vida e para a tua vida o tempo todo, queridos irmãos. O tempo todo vai ser isso. Até a volta de Jesus. Até a volta de Cristo é esse desafio para a nossa vida. De vivermos segundo o que a palavra de Deus nos ensina. Muitas pessoas tentam, queridos, encobrir seus pecados dizendo que são sinceras, que não levam desaforo para casa e que depois de explodirem tudo, volta à normalidade. E volta não, minha irmã. Volta não. Toma muito cuidado quando você diz para alguém, olha, eu sou muito sincero, eu não levo recado para ninguém. Toma cuidado com isso. O problema, amados, é que na explosão da ira, elas jogam estilhaços para todos os lados. Alguém que não tem domínio próprio fere e machuca quem está ao seu redor. Por outro lado, o congelamento da ira é um mal terrível. Há muitos que ficam como um vulcão em efervescência. Não é à toa que o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, lá no capítulo 4, ele vai dizer para nós, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que é isso? Se eu tive um problema hoje, com a minha família, com a minha esposa, com meu esposo, com meu filho, com a minha filha, com qualquer pessoa, eu tenho que resolver antes de eu ir para a cama. Não dormir com isso, que isso vai me prejudicar emocionalmente, psicologicamente e muito mais espiritualmente. A aplicação, meus queridos. A comunicação é a chave para um relacionamento saudável, a boa comunicação. Dependendo da maneira como nos comunicamos, podemos dar vida
ou matar profundamente um relacionamento. Segunda aplicação para a nossa vida. No século da comunicação virtual, estamos cada vez mais próximos das máquinas e cada vez mais distantes das pessoas. A terceira aplicação para a nossa vida. O verdadeiro crente deve saber se controlar tanto verbal quanto emocionalmente. Deve saber lidar com a palavra e também com a ira. A segunda lição, queridos. A primeira delas é ouvindo mais, falando menos. Aí tem toda essa exposição que colocamos aqui. A segunda lição que o texto traz para nós está no verso 21. Olha lá. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar o quê? A vossa alma. Segunda lição, queridos, é preparando o coração para ouvir a palavra de Deus. É preparando o coração não só para ouvir a palavra de Deus, mas para estudá-la também durante a semana. O verdadeiro crente, ele acolhe a palavra, queridos. Deveriam acolher a mensagem, isto é, nos dias de Tiago, o que ele ensina aqui, primeiramente, é que esses crentes aqui, que Tiago está escrevendo, eles deveriam acolher a mensagem apostólica em vez de somente ouvi-la. Esse pessoal estava disperso por causa da perseguição ferrenha contra a igreja. Esta palavra foi implantada neles, isto é, a palavra de Deus foi implantada em seus corações como uma semente é plantada no solo, ou um galho que é enxertado numa árvore. Deveriam, antes de mais nada, preparar-se para tal, como diz o texto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. A palavra, queridos, despojar-se aqui significa despir as roupas, tirar a roupa suja e tomar um banho, claro, e colocar uma roupa limpa. Usado aqui figuradamente para a expressão ou a reação, renunciar ou rejeitar. Então eu devo despojar toda impureza e acúmulo de maldade. Quantas vezes, queridos, nós estamos vindo à igreja ou a um culto, seja aqui ou seja em outra igreja, seja durante a semana, ou você mesmo na sua casa vai fazer a sua meditação ou a sua devocional, como é chamado, e o seu coração está o quê? Amargurado. Você está chateado com algumas coisas. Está profundamente ansioso. E às vezes são pecados que estão não confessados diante de Deus. E você não tem nem coragem de ler a Bíblia. E quando você ler a Bíblia assim, o seu coração está realmente não legal. Você não está bem. Qual deve ser a nossa atitude? Em primeiro lugar, primeira, é se ajoelhar diante de Deus e dizer: Deus, mais do que eu, o Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe que eu não estou bem. Se depender de mim, eu não quero ler a Tua palavra, porque eu não estou bem. Limpa o meu coração. Limpa a minha mente de toda sujeira, de todo acúmulo que não presta, para que quando eu ler a Tua palavra, eu venha crescer, eu venha aprender a Te servir mais e melhor. Ah, queridos, como precisamos disso. Às vezes nós não oramos. Alguém perguntou para o reverendo Augusto Nicodemos uma vez, ele testemunhando, né? E essa pessoa perguntou para ele: reverendo, eu muitas vezes não tenho vontade de orar, não tenho desejo.
A resposta dele foi simples, não foi algo teólogo profundo, teologai, etc., e falar uma teologia profunda da oração. Nada disso. Ele até poderia, porque ele é um exímio nessa área. Mas ele simplesmente disse para essa pessoa: se você não tem vontade de orar, é aí que você tem que orar. Queridos, o que Tiago está nos ensinando é isso, que nós precisamos ter o coração aberto, preparando o coração para ouvir a palavra de Deus. Talvez você entrou aqui hoje, não sei, eu sei do meu coração, talvez nem sei do meu coração, né? A palavra de Deus diz isso, que nós nem conhecemos o que se há no nosso coração, Deus aqui conhece, mas talvez você tenha entrado aqui com o coração amargurado por alguma razão, por algum problema que só você sabe, talvez nem você sabe. E você vem e você não ouve bem a palavra de Deus. Você já percebeu, e você já disse isso talvez, não sei, algumas pessoas já disseram isso para mim: ah, pastor, eu saí do culto pior do que eu entrei. Falei: que tristeza, meu irmão, que tristeza. Então você não estava no culto, você só estava de corpo presente, mas a sua mente, seu espírito não estava no culto, porque é impossível você pedir perdão a Deus, esse momento de liturgia que se tem todo domingo aqui, momento de confissão. Você acha que é para preencher espaço na liturgia? Não, meu amado irmão. É para que nós confessemos os nossos pecados. É para que, se há algum caminho mau, como diz o Salmo 139, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amados, há uma preparação própria para receber a palavra. Pelo que, despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio do mal. A palavra de Deus, amados, é comparada a uma semente e o coração do homem a um solo. Antes de lançarmos a semente, precisamos preparar a terra. Jesus falou de 4 tipos de solo, queridos. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versos de 1 a 23. Ele fala do solo endurecido, ele fala do solo superficial, ele fala do congestionado e ele fala do solo frutífero. Depois, em casa, você lê esse texto e você vê isso. Antes de acolhermos a palavra, amados, precisamos remover a erva daninha da impureza e da maldade. Também é requerida uma atitude correta para receber a palavra, queridos. Diz a palavra de Deus ao nosso coração, que nós devemos o quê? Recebei com mansidão a palavra em vós implantada, queridos. A mansidão é o oposto da ira. É necessário adubar o terreno para que a semente de Deus frutifique no meu coração e no seu coração. Uma terceira lição, queridos. A primeira é nós ouvindo mais, falando menos. A segunda, preparando o coração para ouvir a palavra. E a última, que vamos estar terminando por aqui, a terceira, aquele que já nasceu de novo tem as suas ações religiosas dirigidas pela palavra de Deus. Você vê isso a partir do verso 23. Quem é ouvinte da palavra, queridos, mas não muda o seu comportamento, assemelha-se ao homem que vê a própria imagem de relance no espelho toda manhã e depois se esquece completamente do que viu. Um exemplo muito simples, corriqueiro de todas as pessoas, Tiago recorre a isso. Que aquele que é apenas ouvinte da palavra é semelhante à pessoa, você e eu, que olhamos no espelho, viemos para cá, penteamos o cabelo, claro, quem tem cabelo, né? E você olhou, puxa vida. Só que o espelho, né, Éber, ele não nega a nossa cara, né? Ele vai ver que as rugas estão chegando, ele vai ver que
Pastor Uzias, cada vez que passa os cabelos, os poucos que tem estão ficando brancos. O que isso tem a ver? Qual é a minha reação em relação a isso? Em relação ao espelho? Uzias, está na hora de criar um pouco mais de juízo, né? Porque está ficando velho. Velho não, idoso. Velho é outra coisa. Está ficando idoso. Está na hora de aprender mais algumas coisas. É isso que Tiago está dizendo, queridos. Essa pessoa não tirou proveito nenhum do espelho, queridos, e do fato de ter se olhado nele. Claro que alguns elementos de nossa aparência não podem ser mudados, mas pelo menos podem nos tornar mais humildes. Uzias, quando você tinha 18 anos, você era bonito. Estou falando de mim, que eu não vou falar de você, né, meu irmão? Você tinha uns cabelos vermelhos, top. Agora, meu filho, se olha para o espelho, é o aeroporto de mosquito. É isso? Isso não dá para mudar, queridos. Não tem como mudar isso. Mas Tiago está dizendo que a palavra de Deus, quando nós temos um coração manso, e nós ouvimos com o coração, a palavra de Deus, ela muda o nosso caráter, para parecer com o caráter do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É fácil ler a Bíblia, amados, de forma descuidada, ou por obrigação, sem nos tocarmos pela leitura que nós fazemos. Vislumbramos o ideal de Deus para nós, mas nos esquecemos rapidamente dele e continuamos a viver como se já fôssemos perfeitos. Nossa presunção impede, queridos, o progresso espiritual, nossa soberba. Salomão vai dizer de que a soberba precede a ruína. Muitos leem por um desencargo a palavra de Deus, por desencargo de consciência, mas não se afligem por não colocar sua mensagem em prática. Amados, há sempre o perigo de você e eu se ver no espelho e não fazer nada a respeito. Eu quero ler uma história aqui de um comentário que eu li do reverendo Hernandes Dias Lopes. Interessante essa ilustração a respeito disso que nós estamos comentando aqui. Abre aspas. Alguém disse isso. Abre aspas. Conta-se a história de um homem idoso, bastante míope, que tinha grande orgulho em atuar como crítico de arte. Um dia, ele visitou um museu com alguns amigos e, imediatamente, começou a fazer suas críticas sobre vários quadros. Parando diante de um quadro, de corpo inteiro, começou a dar a sua opinião. Ele havia deixado os seus óculos em casa e não podia ver a pintura com clareza. Com ar de superioridade, ele comentou: a constituição física desse modelo está simplesmente em desacordo com a pintura. O sujeito, um homem, é bastante rústico e está miseravelmente vestido. De fato, ele é repulsivo e foi um grande erro para o artista selecionar esse modelo de segunda classe para pintar o seu retrato. O velho camarada foi seguindo em seu caminho, quando sua esposa o puxou para o lado e sussurrou em seu ouvido: querido, você estava se olhando no espelho. Queridos, essa ilustração fala muito exatamente isso. Nós olhamos o espelho, mas não olhamos os nossos erros. Olhamos os erros do outro, mas não o meu. Devemos tomar cuidado, amados, para não esquecermos o que vemos no espelho. Muitas vezes lemos a Bíblia
tão distraidamente que nem conseguimos ver quem nós somos, como está a nossa aparência. Não falamos como Isaías. Lembra quando Isaías teve a visão de Deus, do trono de Deus? Lá no capítulo 5 de Isaías, capítulo 6. Ai de mim, estou perdido. Essa visão que eu tenho que ter, que você tem que ter quando nós nos aproximamos da palavra de Deus. Não falamos como Pedro, Senhor, aparta de mim, porque eu sou um pecador. Não falamos como Jó, eu me abomino no pó e na cinza. Devemos nos acautelar, queridos, para não fracassarmos em fazer o que o espelho mostra. Não basta ler a Bíblia, é preciso praticá-la. Não basta falar, é preciso fazer. Reunimos-nos muito para conhecer e pouco para praticar. Gastamos os assentos dos bancos e pouco as solas dos sapatos. Amados, a religião verdadeira, como diz aqui Tiago, encerrando, ele diz assim, olha, verso de número 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Em outras palavras, Tiago está dizendo que o verdadeiro crente, ele tem uma vida santa. É guardar-se incontaminado do mundo, ou seja, do sistema de valores perversos e corruptos e sujos, imorais e inconsequentes que esse mundo tem para a minha vida e para a tua vida. Não há nada que podemos aproveitar deste mundo, queridos. Paulo vai falar em Romanos capítulo 12, verso 1 e 1. Não vos conformeis com esse século. É o que ele diz. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século. Nós não podemos entrar na forma que esse mundo vive. A Bíblia fala que Demas amou o presente século, o mundo, e abandonou a sua fé. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10. Infelizmente, a pandemia foi uma das coisas negativas que ela trouxe para a vida da igreja. Muitas pessoas estavam doidas para que acontecesse isso. Que as igrejas fossem fechadas, para que não tivesse o fardo de vir para a igreja todo domingo ou toda semana. E alguns, infelizmente, fizeram exatamente como Demas, amando este século. Diz o texto ainda que essa pessoa, esse crente em Jesus, ele tem compaixão dos necessitados. Tiago não está enfocando aqui, queridos, a questão doutrinária, mas um assunto de prática cristã. O conteúdo da fé é a morte expiatória de Cristo e a sua ressurreição gloriosa. O que Tiago está dizendo aqui é o seguinte, queridos, que a fé que eu tenho em Cristo Jesus e que você tem, ela precisa estar em ação todos os dias. Todo dia, não só no domingo. Tem que estar em ação com a minha família, tem que estar em ação aonde eu trabalho, tem que estar em ação em todas as nossas ações e atividades, queridos. O exemplo aqui de órfãos e viúvas é apenas um exemplo, mas é em todas as áreas da nossa vida. A religião é a prática da fé, queridos, é a fé em ação. Seremos julgados com base nesse aspecto prático da religião. Quando Cristo voltar, meu querido irmão, preste bem atenção nisso. Você não vai ser julgado por causa de pecados, porque isso já foi cravado na cruz do Calvário. Nunca esqueça isso. É o mundo que vai ser julgado. Mas a igreja, Cristo vai nos julgar de acordo com as obras que nós praticamos
baseado na pessoa de Jesus Cristo. É o que Paulo fala lá em Efésios, que nós somos criados para boas obras, para abençoar. No dia do juízo, queridos, teremos de prestar conta da nossa vida. Seremos julgados segundo nossas obras, dar pão a quem tem fome, distribuir roupa para quem está nu, visitar os enfermos e os presos e abrigar os forasteiros. São atos concretos de amor que Jesus espera e cobrará da minha vida como pastor e da sua vida como ovelha, como crente em Jesus Cristo. Deixar de fazer essas coisas, amados, aos homens, é deixar de fazê-las, sabe a quem? Ao próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. A conclusão é a seguinte, amados. Características daqueles que experimentaram o novo nascimento pela palavra de Deus. Primeiro, ouvindo mais, falando menos. Segundo, o cristão deve ser tardio para se irar. Terceiro, preparando o coração para ouvir a palavra de Deus. Quarta conclusão, aquele que já nasceu de novo tem as suas ações religiosas dirigidas pela palavra de Deus. Eu quero trazer aqui 5 aplicações para a minha vida e para a sua vida. Primeira delas, nunca esqueça que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Segunda aplicação, quanto mais lemos e estudamos a palavra de Deus, seremos mais abençoados e abençoaremos os outros. Terceira aplicação, para isso, devemos ser vigilantes e cuidadosos no falar. Quarto, é preciso saber a hora de falar e também o que falar. O que temos a dizer é verdadeiro, é oportuno, edifica, transmite graça aos que ouvem, glorifica a Deus. Como estamos, queridos, vivendo a religião que professamos? Que Deus tenha misericórdia da minha vida. Que Deus tenha misericórdia da sua vida. Amém. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina
Deus, o que nós cantamos é o que está no coração de cada pessoa que está presente. Que o Teu Espírito Santo aplique isto na nossa vida. Que ao voltarmos para casa daqui a pouco, Deus, que o Teu Espírito Santo nos incomode a vivermos aquilo que temos pregado, aquilo que temos lido, aquilo que temos estudado. Que a Tua igreja que tem ouvido a Tua voz, a Tua palavra todos os domingos, venha ser impactada pelo Teu Espírito Santo a viver aquilo que ouve. Bondoso Deus, como estamos precisando de um avivamento na nossa vida. Como esta igreja está precisando de um avivamento que venha do Senhor, não dos homens, não algo fabricado, mas algo que vem do Senhor, ó Deus. Tem misericórdia. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que o consolo, que o conforto e que a renovação do Espírito Santo acompanhe a todos nós aqui e a todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, hoje e até a volta gloriosa de Jesus. Amém. A igreja pode sentar, nós agradecemos a todos que estão presentes. Deus abençoe aos irmãos. Queremos aqui mencionar algumas pessoas para que Deus os abençoe. Temos aqui o Tiago Oliveira. O Tiago está aí ainda? Fica em pé, Tiago, meu querido. Obrigado, viu, pela sua presença. Deus te abençoe. Depois a gente dá informações, tá bom? Muito obrigado, tá? Deus abençoe.